Com a bênção de Deus e a bênção do pastor, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Tem crente feliz aqui com Jesus essa noite? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu estou só um pouquinho nervoso, irmãos. Eu estou igual o nosso irmão, eu aceitei o convite, depois eu falei, ih, agora já era. Mas eu agradeço a Deus, aos nossos líderes, evangelista Moedes, presbítero Lil, estou profetizando, nosso irmão evangelista Lázaro, pastor Felipe, pastor Ezequias, pastor Eliseuzinho, os demais pastores, professor Marinho, aos queridos irmãos que estão na nave, nossos amigos, intercessores, irmã Rutinha, minha esposa Bruna. É um privilégio, irmãos, é muito bom poder falar do amor de Deus. Eu amo isso, e eu falei para Deus, eu quero morrer assim. Eu não sei se vai ser dentro da igreja, não sei se vai ser fora, mas eu falei, Deus, eu quero pregar e eu quero morrer pregando. E é um desejo do meu coração. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero dividir com os amados. Se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1. No versículo 16, quem achou diz, eu vou para o céu. Quem não achou diz, eu também. Aleluia. Olha para a tela, né, irmão? Está na tela aí. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? A parte A do versículo, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, eu estive pedindo a Deus uma palavra, e eu pedi a direção do Senhor sobre o que falar. E o Espírito Santo trouxe essa mensagem ao meu coração. Eu estava no meu escritório trabalhando. Para quem não sabe, eu entrego gás, então o escritório é em cima da moto. Então eu estava ali andando e eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo. E o Senhor me fez lembrar primeiro de algumas coisas que eu vivi. Eu cresci em um ambiente cristão, e lá em casa, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente se reunia para orar. Está doente? Vamos levar para o médico. Espera aí, vamos fazer uma oração aqui. Está faltando alguma coisa? Vamos ficar desesperado? Não, vamos orar primeiro. Então eu cresci nesse ambiente, eu vi Deus fazer coisas na minha casa. Então eu cresci nesse ambiente. E o Senhor me trouxe algo à memória que eu passei aqui. Foi bem nesse canto, na frente dessa caixa, da última vez que eu ministrei aqui. E eu pensando sobre o poder de Deus e às vezes sem maldade, parece que a gente acaba menosprezando o poder do Evangelho. Parece que às vezes a gente recusa a falar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração por medo. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O papel do cristão é falar, e o Espírito trabalha. Eu estava aqui, e eu terminei de pregar, e eu falei sobre, vou ganhar uma moralzinha para o pastor aqui, falei sobre a Ireni, a paz de Cristo, que é a tranquilidade no meio da guerra, e falei sobre isso, e ministrei sobre isso. Quando terminei, eu estava descendo, estava indo para casa, e veio um jovem, ele veio do último banco, ele estava com um terninho amarrotado, batido, uma gravata amarela, uma camisa azul, um sapato marrom, uma calça bege, eu lembro até hoje. Ele estava barbudo e bem cabeludo, e ele falou assim para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei assim, não sou pastor. O pastor Ezequias não estava, eu apontei o pastor Eliseu para ele. Falei, o pastor Eliseu está aí. Ele falou assim, não, mas eu quero que você ore por mim, mas antes eu quero contar o meu testemunho. Eu falei, eu vou orar. E quando ele se aproximou, eu senti um cheiro muito forte. E ele falou assim, eu estava no pontilhão, agora eu não me lembro o nome, não recordo o nome do pontilhão, mas é aquele último pontilhão, para quem está saindo para ir para a Várzea Paulista. E ele falou, eu saí de manhã para me suicidar. Sou filho de pastor, não vou falar o nome da igreja, está sendo filmado, não quero, quem sabe, ele assistir e constrangê-lo, mas ele falou, meus pais são pastores de uma igreja,
E eu estou enfrentando um problema de depressão faz muito tempo. E hoje de manhã o diabo falou para mim: se mata. E ele saiu da casa dele com o intuito de se matar. Mas o diabo falou assim: antes disso, coloca a roupa que você ia para a igreja. Como fazia muito tempo que ele não ia para a igreja, ele foi catando no guarda-roupa e montando as peças, pegou a Bíblia dele. E ele falou que saiu de manhã e foi lutando com esse sentimento. O diabo querendo que ele se matasse, ele não queria se matar, mas ele foi sendo vencido por aquele sentimento de morte. E quando chegou no domingo, perto das 6 horas da tarde, ele passou a primeira pedra no pontilhão. E o diabo disse para ele: pula daqui, porque a igreja da sua mãe é aqui do lado, ela vai ser a primeira a te achar. Olha o que o diabo faz com as pessoas. Mas o Espírito Santo do Senhor falou para ele: vai na minha casa só mais uma vez. Ele saiu de lá e veio andando. O Senhor trouxe ele aqui. A palavra foi ministrada. Ele veio aqui, pediu oração e disse: eu quero que você ore por mim. Eu não vou mais me matar, eu estou me reconciliando e eu vou servir a Deus na igreja da minha mãe. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. E a palavra poder aqui é dunamis. E dessa palavra diferem outras duas palavras: a dinamite, que é a explosão, a bomba, e o dínamo, que é o movimento. Então um crente cheio do poder de Deus, ele é uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo. O apóstolo João disse: filhinhos, vós tendes a unção do Espírito, já sabeis tudo. Então o Espírito Santo é o poder capacitador que mantém a igreja em movimento. Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 1, Jesus vai dizer para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês vão ser cheios, vão receber autoridade, dunamis, dinamite, explosão, tirar as coisas do lugar. A dinamite é usada nas pedreiras para abrir as montanhas. Aquilo que parece intraspassável pelo poder da bomba, ela vira agora um caminho para se passar. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso, porque entra em corações fechados, intransponíveis para a mente humana, mas a palavra de Deus, através do Evangelho, entra nesses lugares insondáveis. A igreja primeiro é capacitada de poder vindo do alto, do Espírito Santo, e quando ela recebe essa capacitação, ela também recebe o dínamo, que é uma força motora, aleluia, que vai manter o crente em movimento. Primeiro eu sou abastecido por Deus, sou cheio, e depois ele me mantém em movimento. Primeiro sou cheio e depois eu vou em movimento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está falando de algo que ele conhece muito bem. Os cristãos aqui, que viviam em Roma, eles viviam em um dilema, porque se nós olharmos esse texto, parece que o versículo está jogado, mas não está. Está encaixado em um contexto. Então Paulo, ele começa dizendo: eu quis estar com vocês, mas até agora eu fui impossibilitado de estar, mas Deus vai preparar que eu esteja com vocês. E ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Quando ele diz isso, irmãos, ele está trazendo um contexto, porque os cristãos de Roma viviam um dilema com os judeus, e o imperador Flávio baixou um decreto, que quem perturbasse a paz de Roma seria expulso de Roma. Então quem dizia que era um cristão, logo era taxado como um perturbador. Quando Elias aparece diante de Acabe, Acabe fala para ele: o que você quer, perturbador de Israel? Crente perturba mesmo, irmão. Crente tira o sossego de Satanás. Aonde o crente chega, a luz, aleluia, toma conta do ambiente. Nós estávamos na congregação do Parque Centenário. Eu estava sentado no último banco, estava de folga na porta. Alguém chegou e disse assim: você pode orar? Tem alguém possesso. E eu saí e fui. Quando eu cheguei, irmão, o diabo disse na boca do homem lá: ele não. Eu falei: eu sim, aleluia, porque nós temos a palavra de autoridade, e o poder de Deus está sobre a nossa vida, aleluia. Nós temos a palavra de salvação, e quando nós olhamos para esse texto, na continuação do versículo, Paulo vai dizer, irmãos, no versículo 17: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Foi esse texto que mudou a vida de Martinho Lutero.
Esse texto foi replicado daquilo que Abacuque disse em seu livro. Essa frase ela vai ser novamente replicada por Paulo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11. E mais uma vez essa frase aparece no livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 38. E o justo viverá pela fé. Que fé é essa? Nós não vemos este poder, mas nós sentimos este poder. Nós vivemos de fé em fé. A cada dia que a gente se levanta, é o dia de viver e vencer pela fé e pelo poder do Evangelho. Paulo está falando algo que ele conhecia muito bem, desde o momento da sua conversão. Foi algo miraculoso, e a salvação é o maior milagre que o ser humano pode viver. Spurgeon disse que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém se converter sem a ação do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo, ele está no caminho de Damasco, ele vai ter uma visão gloriosa de Jesus Cristo. Ele estava respirando ameaças de morte contra a igreja, aleluia, mas quem mexe com a igreja, mexe com o dono da igreja, porque sobre a igreja nunca teve uma placa de vende-se, sobre a igreja nunca teve uma placa de aluga-se ou de doa-se. A igreja sempre teve um dono, e a igreja sempre vai permanecer a um dono. Quem persegue a igreja, persegue ao dono da igreja. Quem mexe com a igreja, mexe com o Senhor. E há batalhas, irmãos, que nós não vamos vencer se o Senhor não tomar a frente. Oh glória, eu sinto a presença de Deus para entregar algo aqui sobre a sua vida. Eu estou tentando me controlar, mas o Espírito Santo me incomoda a te dizer: há batalhas que você não ganha com a força do seu braço, há batalhas que você não vai ganhar com o seu intelecto, há batalhas que cabe ao Senhor. Entrega para Ele e fica tranquilo, o Senhor pelejará por vós. Trabalha, Astúria, Maia. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Se você sente a presença de Deus, adore por um momento. E hoje em dia parece que virou moda tentar tirar o poder do Evangelho. Esses dias eu ouvi de alguém que existe agora um Evangelho sem Jesus. Irmão, é como se você fosse no churrasco e não tivesse carne. Não tem como a gente desvencilhar o Evangelho do dono, da palavra de vida, daquele que venceu na cruz do Calvário. Mas o Evangelho, além de ser poderoso, é algo que nos confronta. Não tem como eu vir para uma igreja, para um culto desse abençoado, e não ser confrontado das palavras que os meninos já falaram aqui. Entrega seu coração para Deus, tenha fé. Você pode marcar, e Deus assina embaixo. Quando eu fui me casar, o meu líder falou assim: você quer casar? Eu disse: eu quero casar. E eu falei: você tem casa? Eu falei: não tem casa. Tem carro? Não tem carro. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. E você quer casar? Eu falei: eu quero casar. Ele falou assim: então marca. Eu pensei: tem alguém com problema aqui. Eu estou falando que eu não tenho. Ele está falando para mim marcar, pois eu marquei o casamento. E Deus cumpriu a parte dele. Isso é viver de fé em fé. Deixa eu contar outro testemunho. Eu estava em Santa Catarina, faziam 6 meses que eu estava lá. Deus usou um irmão para falar comigo e disse assim: eu vou te levar para um lugar, e esse lugar que eu vou te levar, eu vou te apresentar para algumas pessoas, eu vou abrir algumas portas, eu vou te dar um casamento. Passou um dia, no outro dia eu recebi uma ligação para vir para Jundiaí, e eu tenho um testemunho mais ou menos parecido com o do pastor, só que o pastor era goleiro, eu era atacante, pastor, e eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, e eu disse: e agora, o que eu faço? Eu jogo bola? Ou o que eu faço? Fiquei naquela, que decisão que eu tomo? É difícil demais. E eu falei para Deus: não, Deus, um dia Deus falou comigo num ônibus e disse: eu te chamei para ser pregador da palavra. Eu falei: então amém, então eu quero que o Senhor guie os meus passos a partir de agora. Deus fez isso comigo, me trouxe aqui para Jundiaí. Eu estava sentado ali naquele canto, no primeiro banco aqui, ó, na reta da televisão, e eu falei assim para Deus: Deus, se o Senhor tem algo comigo, eu não conhecia ninguém aqui, eu falei assim: um dia eu quero pregar nesse púlpito. Aleluia. Eu desci dali, irmão Clébio, e Deus usou um irmão para falar comigo ali na ponta da escada, e disse: eu vou te colocar ali, porque você me obedeceu. E eu vejo Deus cumprindo a cada dia aquilo que Ele prometeu. O viver de fé, o viver do Evangelho, do poder do Evangelho, é dar o primeiro passo, sem enxergar na onde nós vamos pisar, mas confiar que Deus é fiel para firmar o chão sobre os nossos pés. Aleluia.
É acreditar que eu posso não ver uma saída agora, mas eu vou orar, e quando eu levantar da oração, eu sei que o meu Deus pode me surpreender. É acreditar que eu vou apresentar a minha família a Deus, e Ele é poderoso para salvar. Acreditar que eu posso apresentar a Deus as minhas enfermidades, e Deus é poderoso para me curar. É acreditar que eu posso apresentar a Deus os meus sonhos, os meus projetos, e confiar que Ele é fiel para cumprir os desígnios do seu coração sobre a minha vida. É viver de fé, é viver o Evangelho de Cristo, o Evangelho poderoso, e acreditar naquilo que nós pregamos e professamos. O apóstolo Paulo, ele começa agora, não de uma forma light, ele começa a anunciar um Cristo poderoso, que lhe encontrou no caminho. E eu fiquei imaginando e pensando, como era a nossa vida antes de Jesus cruzar o nosso caminho. Eu fico imaginando na história dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles estavam voltando para casa, desanimados, cabisbaixos, mas Jesus cruzou o caminho deles. Eles tinham uma perspectiva de derrota, uma perspectiva de luta, uma perspectiva de falência, que não valia mais a pena, que não valia a pena continuar, mas Jesus cruzou o caminho deles. E quando Jesus cruza o caminho deles, Jesus começa a pregar a palavra para eles, até o ponto em que Jesus entra dentro da casa daqueles homens, e ele vai fazer algo que era o papel do pai de família fazer, que era partir o pão e dar graça. Mas aquele homem, daquele caminho, ele tinha um jeito tão diferente, que o dono da casa não quis pegar o pão da mão dele, o dono da casa não quis dar as honras para ele mesmo, disse: deixa o pão na mão dele, porque ele é diferente, o jeito que ele fala é diferente, o jeito que ele anda é diferente, o jeito que ele sentou é diferente. E Jesus vai partir o pão e vai dar graça, e os olhos daqueles homens se abrem, e eles percebem que é Jesus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei como você chegou aqui, não é clichê, mas eu quero te dizer que Jesus está hoje cruzando o teu caminho. Ele quer entrar na tua casa, quer partir o pão e abençoar o teu lar, e Ele quer mandar o desânimo embora, Ele quer trazer alegria para o teu coração, Ele quer trazer ânimo para a tua alma. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Se você pode comigo, levanta a tua mão. Aleluia. Jesus está entrando na casa de crente aqui essa noite. Jesus está entrando na casa de crente aqui hoje, dizendo: o pão é meu, sou eu quem parto, sou eu quem estou no controle da situação. Urabai, Astúria Maia, Uracai, Astúria, Mandocai, Astúria. Jesus vai cruzar no caminho de crente aqui hoje para dizer: você não vai andar pelos teus caminhos. Você começou a andar pelo caminho do Evangelho, não volta atrás, não volta não, continua caminhando, os teus pés vão doer, vão. Você vai sentir vontade de parar, vai, mas você não pode parar. Tem alguém na tua casa que conta contigo, tem alguém na tua família que conta contigo, tem alguém do teu lado na caminhada que conta contigo, você não pode parar. Aleluia. Oh glória, aleluia. Como é que eu posso me levantar para pregar se eu não acredito naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo? Oh irmão, eu fiquei tão feliz, porque eu amo o nosso ministério. O nosso ministério não tem o costume de ir atrás de outras igrejas para pegar crente de lá. O nosso ministério tem a mania de ir nas ruas, falar de Jesus e trazer a pessoa para a igreja. E no último domingo de Páscoa, irmão Edson, a gente estava no evangelismo, foi uma coisa gostosa, não foi? E eu estava lá, tirando foto dos meninos, que eles gostam, né? Tira foto minha, chama a gente de tio ainda. Liga, rapaz. Os camaradas têm mais barba que eu, vai chamar o de tio. Tio, tira foto, vigia, rapaz. Aí tu lá tirando foto, de repente chega uma mensagem no celular, no grupo da Alma de Ju do Instagram. Eu pensei, deve ser foto que os meninos estão tirando, está marcando, a gente vai postar. Aleluia. Eu falei, eu leio depois, os meninos entregando o Novo Testamento, acabou aqui a caixa, tio. Vai pegar a caixa do Novo Testamento, acabou o panfleto, vai pegar panfleto. E gente ligando, tem, aí no setor 2 ainda tem, aqui acabou. No setor 3 também acabou. E o povo não queria ir embora, irmão. Acabou o material e o povo não queria ir embora. Aí eu falei, eu vou ver o que mandaram lá. Aí eu vi abrir. Na hora que eu abri, olha como o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. Olha porque, jovem, adolescente, que a gente não pode se envergonhar de falar que o nosso Jesus cura,
que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, e que breve Ele virá, aleluia. Uma jovem com vergonha, pegou um panfleto, abordou uma moça na rua, foi até ela, pastor Marcelo, entregou o panfleto e disse: Jesus te ama. E a moça perguntou para ela assim: de onde você é? Ela disse: eu sou da Assembleia de Deus, eu sou jovem do grupo da Umadiju. E ela disse: como que eu posso encontrar vocês? Ela passou o Instagram e a moça mandou a mensagem da moça era assim: olá, boa tarde. Ela se apresentou, disse o nome dela e disse assim: eu estava indo me suicidar, mas uma jovem da sua igreja me entregou um panfleto e disse que Jesus me amava, eu quero o endereço da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma das coisas que o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para fazer, irmã Suzana, é para quebrar os laços de morte sobre aqueles que estão aprisionados. Ela foi para a igreja, e pelo que os líderes falaram antes do apelo, ela foi lá para frente levantando a mão dizendo: eu quero aceitar a Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo não é algo para se envergonhar, é para se orgulhar. Nós temos a palavra da vida ao nosso lado, Jesus está ao nosso lado, não há do que se envergonhar. Nós temos aqui batendo no peito e dizer: nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo, aleluia. E nós não vamos voltar, não, nós vamos continuar pregando que Ele é o mesmo, que Ele sara, que Ele cura, que Ele batiza, e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja e o seu povo, aleluia. Oh, eu não vejo solução, irmão. O poder de Deus se manifesta através da sua palavra. Eu não vejo saída. O poder de Deus se manifesta através da sua palavra. Não é que Deus esteja em silêncio, é que às vezes a nossa Bíblia está fechada tempo demais. A palavra de Deus ainda fala conosco, aleluia. Voltando, eu preciso entregar para o nosso pastor. Agora tem uma moda, irmão, dos teólogos de YouTube, pós-graduado em Google, doutorado em Wikipédia, que tem aliciado a mente dos nossos jovens, de alguns adolescentes, de alguns jovens, não só do nosso meio, de outras igrejas também, e querem dizer que o Evangelho não pode só confrontar, que o Evangelho é só Deus te ama, Jesus te ama. Irmãos, uma mulher foi pega em adultério, foi apresentada a Jesus. Jesus, ele disse para ela: minha filha, vai, não peques mais. O que Jesus está dizendo para ela? Você pecou, você está perdoada, mas não cometa o mesmo erro. Jesus está dizendo: eu não aprovo o que você fez, eu te perdoo, mas não faça novamente. Agora a gente vive em um tempo que a gente tem que tomar muito cuidado para falar algumas coisas, porque é perigoso até a gente tomar um processo. A gente tem que dar uma volta aqui, e existem uns pregadores que vêm colocando isso, um evangelho fácil. Irmão, o evangelho não é fácil, é luta, atrás de batalha, mas é gostoso, porque nós temos a companhia do nosso Senhor 24 horas por dia, aleluia. Nós nunca lutamos sozinhos. Aí esse cidadão, ele quis tirar o poder do Evangelho, e ele chegou a dizer: que Evangelho é esse? Deus não está nem no controle das coisas. Olha a cabeça, irmão. Se Deus estivesse no controle, não tinha pandemia. Se Deus estivesse no controle, não tinha guerra. Eu falei: oh meu Deus do céu. Agora eu fico olhando para a Bíblia Sagrada. Uns camaradas desses, irmãos, com mais de milhões de seguidores, e influenciando algumas pessoas que às vezes não têm um contato com a palavra, que são enganadas. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o plano do Evangelho é algo que se cumpriu detalhadamente. O Evangelho de Deus, através de Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, é uma peça que se encaixa sistematicamente desde os primórdios. Quando Adão e Eva caiu no jardim do Éden, Deus preparou para ele peles de cordeiro,
Eles prepararam para si folhas de figueira, que representava a justiça própria. Deus preparou peles de cordeiro, já apontando para um sacrifício de Cristo, que cobriria das nossas vergonhas e dos nossos pecados. Quando Deus faz isso, agora eles são expulsos do jardim, e Deus diz para eles: vocês cresçam, se multipliquem e encham a terra. Quando isso acontece, nós vamos ver que a iniquidade da humanidade também se multiplica, e Deus resolve agora destruir a terra com água. Deus chama a Noé e diz para Noé: construa uma arca e entre nessa arca, você e a sua família. Noé e a sua família entram dentro da arca, que tipifica e aponta para Cristo e a salvação. E quando Noé e a sua família entram dentro da arca, eles recebem o livramento e a salvação. Quando eles saem da arca, Deus mais uma vez vai falar para eles crescer e multiplicar. Nós vemos que nos dias de Nimrod, o povo agora vai tentar construir uma torre para chegar ao céu por esforços humanos. Deus resolve e desce naquele lugar, confunde a língua deles e espalha eles para a terra. Quando Deus olha para a terra, agora Deus vai olhar em Harã e vai achar um homem por nome de Abraão. Deus lhe faz uma promessa e diz que ele seria fecundo e que ele seria pai de uma grande nação. Abraão, com a sua idade já avançada, Deus diz: o seu filho se chamará Isaque. Se Deus não estivesse no controle, Isaque não teria nascido. Se Isaque não tivesse nascido, ele não teria se casado com Rebeca. Se ele não se casasse com Rebeca, não lhe teria nascido 2 filhos. E a promessa de Deus era que o maior serviria ao menor. O menor era Jacó. Se Jacó não tivesse nascido, não lhe teria nascido 12 filhos, e um dos mais moços seria José. Se José não tivesse nascido, ele não teria sido vendido pelos seus irmãos e não teria sido enviado para o Egito. Se José não fosse enviado para o Egito, no dia da sua morte ele não diria: quando vocês saírem daqui, profetizando que o povo sairia, levem os meus ossos. Se o povo não estivesse no Egito, não passaria mal na mão de Faraó, e Deus não mandaria um libertador. Se Deus não mandasse um libertador, Deus não teria levantado Moisés. Se Deus não levantasse Moisés, o povo não passaria pelo meio do Mar Vermelho caminhando e cantando. Se o povo não passasse pelo meio do Mar Vermelho, não entraria no deserto e não peregrinaria ali por 40 anos. Se o povo não peregrinasse no deserto, o povo não começaria a murmurar querendo água, e Moisés não teria ferido a rocha. Se Moisés não tivesse ferido a rocha, Deus não teria levantado a Josué, e o povo não teria entrado na terra prometida. Se o povo não entrasse na terra prometida, Deus não teria levantado os juízes. Se Deus não levantasse os juízes, o povo não pediria um rei. Se o povo não pedisse um rei, Deus não teria levantado Saul. Se Deus não tivesse levantado Saul, Deus não tinha o renegado e agora levantado Davi, um homem segundo o seu coração. Ele fez uma promessa que na sua casa não faltaria rei em Israel. Se Deus não tivesse feito essa promessa para Davi, Deus não teria levantado a Salomão. E se Deus não tivesse levantado Salomão, Deus também não teria levantado Jeroboão, que era da família de Davi. Se Deus não tivesse levantado Jeroboão, em seus dias o reino não seria dividido. Se os reinos não fossem divididos, o povo não cairia em transgressão, em idolatria atrás dos outros povos. E se isso não acontecesse, Deus não levantaria os profetas para corrigir o povo. Deus não levantaria Isaías, Deus não levantaria Jeremias, Deus não levantaria Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Se Deus não tivesse levantado esses profetas, ele também não teria levantado João Batista. Se Deus não tivesse levantado João Batista, quem seria o precursor, o preparador do caminho, aquele que pregaria o reino de Deus e a sua justiça, e seria o batizador? Se João não fosse o batizador, quem é que batizaria Jesus no Jordão, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Aleluia! Se ele não batiza Jesus, quem começaria o ministério? Jesus não começaria, mas porque ele foi batizado, ele inicia o seu ministério com poder e autoridade, dizendo: é chegado o reino de Deus, é chegado a cura, a libertação, a transformação, a ressurreição. Se Jesus não faz isso, ele não seria perseguido pelas autoridades religiosas do seu tempo. Se ele não fosse perseguido pelas autoridades religiosas do seu tempo, ele não seria vendido por Judas Iscariotes. Se ele não fosse vendido por Judas Iscariotes, ele não seria entregue no jardim do Getsemane. Se ele não fosse entregue no jardim do Getsemane, ele não seria encaminhado até Anás. Se ele não fosse encaminhado até Anás, ele não seria levado até Caifás e não seria interrogado durante toda a noite. Se ele não fosse interrogado por Caifás durante toda a noite, ele não seria levado a Pôncio Pilatos. Se ele não fosse levado a Pôncio Pilatos, ele não seria entregue a Herodes. Se ele não fosse entregue a Herodes, ele não seria devolvido a Pôncio Pilatos. Aleluia, você está aí, irmão? Aleluia, acompanha comigo.
Se ele não fosse devolvido a Pôncio Pilatos, Pilatos não lavaria as suas mãos e não daria a ordem para açoitar o Senhor. Ele não receberia uma coroa de espinhos, ele não receberia um madeiro sobre as suas costas. E se ele não recebesse um madeiro sobre as suas costas, ele não andaria pelo caminho do Gólgota. Se ele não andasse pelo caminho do Gólgota, ele não cairia. E Simão Cirineu não o ajudaria. Se Simão Cirineu não ajudasse, ele não chegaria ao monte chamado Caveira. Se ele não chegasse ao monte chamado Caveira, os pregos não transpassariam a sua mão e os seus pés. Se os pregos não transpassassem as suas mãos e os seus pés, ele não seria cravado na cruz do meio. Se ele não fosse cravado na cruz do meio, o jovem bandido que estava ao seu lado não receberia uma palavra de salvação. Aleluia. Se ele não pregasse essa palavra de salvação, ele não diria tenho sede. Se ele não dissesse eu tenho sede, a esponja não seria colocada sobre a sua boca com vinagre. Se isso não tivesse acontecido, ele não renderia o seu espírito, não teria dito ao Pai, está consumado. A morte não tocaria nele, se ele não se entregasse ao Pai. Se ele não se entregasse ao Pai, no domingo pela manhã, quando as Marias vão até o túmulo, elas não encontrariam a pedra removida, o selo romano no chão, os lenços dobrados, aleluia. Elas não ouviriam a voz dos anjos dizendo, vocês estão procurando no lugar errado, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Se elas não ouvissem isso, elas não estariam desesperadas, encontrariam o Raboni no jardim, e não ouviriam, avisem os discípulos e a Pedro, que eu estou vivo. Se elas não ouvissem isso, não reuniriam os discípulos, e Jesus não lhes aparecia por algumas vezes. Se Jesus não lhes aparecesse por algumas vezes, eles não se reuniriam no cenáculo em oração, e o poder do Espírito Santo não desceria sobre eles. Se isso não acontecesse, aleluia, Pedro não se levantaria com poder e autoridade para pregar este evangelho, e 3.000 almas não aceitariam ao Senhor. A igreja não cresceria, e não precisaria levantar Estevão, o homem cheio de fé e de poder e de autoridade para pregar a palavra. Se Estevão não se levantasse, ele não seria perseguido. Se Estevão não fosse perseguido, as roupas daqueles que iriam matar não seriam jogadas aos pés de um menino chamado Saulo. Aleluia. Se isso não acontecesse, esse jovem chamado Saulo não sairia esperando ameaças de morte contra a igreja, procurando matar a todos. Se ele não sai atrás da igreja para matar, Jesus não aparece para ele no caminho. Se Jesus não aparece para ele no caminho, ele não iria se converter, não passaria por naufrágios, não passaria por perseguição, não passaria por açoite, não receberia pedrada, chicotada, aleluia, tapas no rosto. Se isso não acontecesse, as cartas de Paulo não seriam escritas. E se as cartas de Paulo não fossem escritas, ele não diria, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Ele está no controle. O evangelho é poder de Deus e aconteceu da forma que o Senhor queria que acontecesse. E nós estamos aqui na sede da Assembleia de Deus em Jundiaí para dizer que nós também não nos envergonhamos, e nós vamos continuar pregando esta palavra até o dia do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.